Bom dia a todos. Senhor presidente, ocupo a tribuna no dia de hoje para, na condição de parlamentar, de deputado estadual, na condição de autor da lei do combate e enfrentamento ao bullying nas escolas, lei que foi sancionada em 22 de dezembro de 2009, senhor presidente. Fomos pioneiros no Brasil a entregar à sociedade pernambucana uma lei que visa enfrentar esse problema que não é de hoje, que é retratado, mostrado através de muitos fatos lamentáveis, mas também que é retratado por meios de livros, filmes, e que leva crianças, adolescentes, na sua grande maioria, na faixa de 10 a 17 anos, a atentarem até contra as suas próprias vidas. Só para ter ideia, no ano de 2024, esses crimes aumentaram, essa prática aumentaram nas escolas em cerca de 70%. Uma coisa que pais, docentes, diretores de escolas têm que ter sempre a preocupação e estar em alerta para evitar, principalmente no meio da comunidade escolar. Quando eu digo a comunidade escolar, não pode se restringir apenas ao ambiente de sala de aula, tem que também se estender isso para um ambiente dentro da própria escola, dos horários de recreação e, às vezes, até em eventos sociais que são praticados dentro ou até em ambiente fora do ambiente escolar, mas dirigido pelas escolas, que é extremamente, como eu já disse, preocupante, porque leva as pessoas a ceifarem suas próprias vidas. Como é que foi? Eu vou dizer aqui que às vezes as pessoas dizem e orientam quando a gente for fazer uma fala, deputado Renato Antunes, que a gente sempre conte uma história, porque é a história que fica na mente das pessoas. Pois bem, vocês da imprensa aí, Bocão, eu chegava na Assembleia Legislativa pela manhã, me dirigia à sala de estar e recebi um telefone da mãe de meus filhos, reportando um fato de que uma colega de turma de Felipe é meu filho mais velho, havia pulado do seu apartamento. E a família, de imediato, entendeu que ela fez isso porque na escola ela sofria ameaça, intimidação, era maltratada e até as pessoas assustavam ela. E aí ela, pressionada pelos pais, cobrada pelos pais para que fosse frequentar a escola, para que fosse, trocasse de roupa e fosse para a escola, entrou no quarto e se jogou da janela de seu apartamento. Diante desse fato e a forma como a mãe dos meus filhos contaram, e ela disse assim, me fez uma cobrança, senhor presidente, você como político, você como deputado, eu estava no exercício do meu primeiro mandato, você tem que fazer alguma coisa. E eu disse, tá bom, é chocante, vamos participar do funeral, vamos dar apoio à família, afinal de contas, não tínhamos muitos contatos com aquela família, não era um contato muito próximo, mas vamos dar, inclusive, assistência a Felipe, porque é um choque, um colega, um adolescente perder um colega vítima de um acidente, imagine numa situação trágica como essa. Assim fizemos, sob o ponto de vista de atenção à família, mas eu então saí da sala de estar, subi o meu gabinete e lá chamei um assessor na época, Múcio Aguiar, hoje diretor do Diário de Pernambuco. Eu falei, Múcio, estamos com uma situação dessa, ele disse, vou pesquisar, e então saiu a ideia de fazermos essa lei, que foi votada nessa Assembleia Legislativa naquele ano de 2009, depois de uma audiência pública enorme, com a participação de muitos diretores de escolas, com muitos professores, psicólogos, psiquiatras,
E fomos, então, como eu já disse, pioneiro. Entregamos para a sociedade pernambucana, depois, se eu não me engano, o deputado, então deputado federal, deputado Renato Antunes, por Pernambuco, Maurício Rantes, ele então replica essa lei a nível nacional no ano seguinte, mas foi Pernambuco que foi pioneiro. E por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Educação, estou falando tudo isso porque a semana retrasada, um jovem de 14 anos esfaqueou 3 colegas na Escola Estadual Cristiano Barbosa e Silva, lá no município de Barreiros, e, quando interpelado pelos diretores da escola e pela própria polícia, ele disse que fez isso porque sofria bullying. De imediato, senhor presidente da Comissão de Educação, deputado Renato Antunes, peço até vosso apoio, eu encaminhei aquele diretor daquela escola de referência, por sinal, dirigi-me ao senhor José Ribeiro da Silva, que é o diretor, como eu já disse, e também ao excelentíssimo senhor Gilson Monteiro Filho, secretário de Educação do Estado de Pernambuco, um ofício solicitando a ele informações sobre a aplicação da Lei 13.995 de 2009, que tenha o combate ao bullying, a política de combate ao bullying da escola. Como é que funciona qual é a proposição da lei? A proposição da lei é que esse tema seja discutido e aplicado nas escolas de forma obrigatória durante o ano letivo. Deputado Renato Antunes, deputado Caio Albino, Vossas Excelências, inclusive, que são deputados representantes de segmentos importantes da nossa sociedade, Caio Albino, inclusive, lá no Agreste, eu tive a felicidade de, no ano seguinte, em 2010, ao visitar uma escola em Calumbi, sertão do Pajeú pernambucano, e, quando eu cheguei lá, para minha grata surpresa e felicidade, deputado Júnior Matuto, crianças do ensino fundamental estavam ensaiando, deputado Cleiton Collins, uma peça exatamente onde uma criança sofria bullying. As próprias crianças estavam praticando isso. E, naquele momento, tinham professores, serventuários daquela escola, pais, mães, familiares daquela comunidade escolar assistindo aquela peça, fazendo de forma inteligente, utilizando a arte e de forma lúdica, uma encenação e mostrando ali as suas consequências. Pois é exatamente isso que eu quero cobrar do professor José Ribeiro da Silva, como na escola dele a lei de combate ao bullying estava sendo aplicada. Até porque a gente tem notícias que o aluno já dava sinais um ano antes de que tinha motivação para fazer essa prática. Eu pergunto a ele, deputado Renato Antunes, de que forma a referida legislação vem sendo aplicada no âmbito dessa escola? Quais os programas, projetos ou ações educativos estão em vigor para a prevenção e combate ao bullying naquela escola? Se há equipe ou profissionais designados especificamente para acompanhamento de casos relacionados à violência escolar? Se houver registros prévios de situação envolvendo estudantes e que medidas foram adotadas? E, por fim, quais os protocolos de acompanhamento e suporte às vítimas estão sendo executados naquela escola, não só de fatos pretéritos, de fatos passados, mas, sobretudo, de fatos, desse fato, pois eu tenho notícias que uma das vítimas ainda se encontram no Hospital da Restauração. Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, fiz questão de ocupar
essa tribuna no dia de hoje, exatamente porque estamos tratando não só de crianças e de adolescentes, não só de pessoas bem próximas, por mais que a gente pense que não, bem próximas às nossas famílias, bem próximas até mesmo dentro da própria família, mas, sobretudo e principalmente, pensando no futuro das novas gerações. É exatamente nesse ambiente escolar que as diferenças são exacerbadas. E isso a gente precisa educar as nossas crianças, educar os nossos jovens, porque precisamos enfrentar num Brasil com menos polarização e que pessoas cada vez mais têm se aproveitado dessas diferenças e feito isso plataforma de vida e política. Isso não é bom. Anteriormente eu vi o discurso da minha colega aqui, enaltecendo uma questão de uma pessoa trans assumir uma função de presidente da Comissão da Mulher, com todo o respeito à decisão pessoal da deputada Érica Hilton de se declarar de gênero diferente. Ela tem todo o direito a isso, mas daí, por fato dela se declarar, achar que está preparada, achar que está pronta para representar o que passa as mulheres, são vítimas de violência, de agressões diretas e indiretas, que sofrem por uma falta de uma saúde condigna. Isso, pessoalmente, eu tenho o direito de me expressar, pessoalmente eu acho que as mulheres não se sentem devidamente representadas. Mas essa é uma posição pessoal de minha avaliação. Contanto, depois de percorrer várias matérias, entrevistas, não só feitas pelos telejornais, e principalmente aqui pelas redes sociais, quem está ou quem se manifesta com bastante insatisfação a isso são principalmente as mulheres. Veja como isso tem um nascedouro, principalmente nas escolas. Essas diferenças devem, sim, ser respeitadas. As decisões que cada um vai tomar devem ser respeitadas, acolhidas na família e a família receber suporte. É exatamente esse trabalho que a gente precisa que seja feito logo no ambiente escolar, porque lá ele vai surgir. E muitas vezes essas famílias não têm suporte para enfrentar essas diferenças. Eu pergunto, então, ao diretor da escola e ao secretário de Educação do Estado de Pernambuco que providências eles estão adotando. E aí, então, deputado Renato Antunes, peço aí a compreensão de Vossa Excelência, se não é o caso de fazermos na Comissão de Educação um convite ao excelentíssimo senhor secretário para que ele venha aqui para que a gente trate esse assunto. Repetindo, acho que Vossa Excelência não tinha ainda chegado, os casos de bullying nas escolas no Brasil, não tenho dados de Pernambuco, aumentaram cerca de 70% no ano bem próximo de 2024. Então, acho que a gente tem que, independentemente de qualquer conotação política, independentemente de ano eleitoral, eu quero já daqui, vou oficiar a Vossa Excelência, mas quero já daqui fazer o convite para que o secretário de Educação venha até essa Assembleia e explique como eles estão enfrentando e como eles estão aplicando a lei de combate ao bullying, votada por unanimidade nessa escola, a lei 13.929, se eu não estou enganado, posso ter falhado na data, mas vou dizer aqui exatamente como essa lei está sendo aplicada na escola. Então, a lei é uma lei 13.995, repetindo a lei 13.995, para aqueles que estão em casa, podem dar um Google e ler o que diz exatamente o teor dessa norma. Obrigado, senhor presidente, muito obrigado. Muito bom dia a todos.